Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é o Anderson Gonçalves, eu sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, presidida pelo pastor Sadraque Muniz. Chegamos na lição de número 12 e hoje vamos falar sobre Davi, a manifestação de graça. A aula de hoje nos informará, nos ensinará sobre as características de Davi que revela a sua manifestação de graça. E nós vamos fazer um contraste, uma comparação com a manifestação de graça de Jesus. Para isso, chegamos ao texto principal que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós falamos sobre a palavra graça, que significa favor imerecido, nós observamos para as cartas de Paulo escrito aos Romanos, mas também ao escritor que escreveu o livro de Hebreus. Nesses dois livros nós vamos ver conteúdos falando sobre a graça e também na carta aos Gálatas vemos citações. Quando chegamos ao texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que a graça ela nos dá acesso ao Pai. E é isso que nós aprendemos. Sabemos que no Antigo Testamento os homens precisavam de ter um representante, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, que se apresentava diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. Mas na nova aliança nós temos Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho. Ou seja, através de Jesus nós podemos chegar com ousadia até o trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Resumo dessa lição: na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias. Pois bem, nessa lição vamos perceber dois lados. O primeiro é o lado de misericórdia de Davi, quando ele traz para perto dele Mefibosete, filho de Jonatas. E do outro lado, nós vamos perceber a maldade de Davi contra Urias, levando ao lugar de maior enfrentamento na guerra e fazendo com que Urias fosse morto. Ou seja, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Então, tanto um lado que é a bondade com Mefibosete, quanto a maldade com Urias, mas sobretudo, nós vamos aplicar e demonstrar a graça de Deus. Quando chegamos à introdução, diz assim: o reino já estava consolidado. Davi era reverenciado por todos como rei e uma sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel faziam parte deste cotidiano. Nesse contexto, dois eventos chamam a nossa atenção, que é a expressão de bondade com Mefibosete, filho de Jonatas, e a velocidade da maldade de Davi a Urias. É sobre isso que nós vamos estudar. Chegamos ao primeiro ponto que diz a bondade para com Mefibosete. É nesse cenário que Davi faz uma pergunta: há alguém da casa de Jonatas para que eu possa abençoar? Ou seja, a tendência humana indicava olhar para frente. Davi tinha uma aliança com Jonatas de abençoar a sua posteridade, a sua descendência. Mas quando Davi chegou a um período de consolidação de reino, o natural era que Davi se esquecesse da sua promessa. Porque existem pessoas que naturalmente elas esquecem dos seus compromissos e das suas alianças. É para isso que eu gostaria, professor, que você aplicasse e dissesse ao aluno sobre a importância das alianças e dos compromissos. Porque, naturalmente, se nós fizermos alianças e compromissos, nós devemos cumprir. E a Bíblia diz que Davi procura alguém da descendência de Jonatas e ele acha Mefibosete e o seu paradeiro, que está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 4 e a sua continuação. O filho de Jonatas, com os pés aleijados por conta de acidente, vivia em Lodebar, na casa de Maqui. Pois bem, Davi convoca ele e agora traz ele ao lugar de honra, demonstrando assim a sua bondade.
A amizade entre os dois foi um instrumento de Deus para proteger, ensinar, treinar e edificar e dar suporte a Davi diante de tais perseguições sofridas. Ou seja, revelando que Jonatas foi um amigo fiel que ensinou muito a Davi e Davi agora queria agir como ato de bondade. Davi recebe a Mefibosete em sua mesa diariamente. É o primeiro ato de bondade. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Devolve as terras que pertencem a seu avô e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma continuada. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10. Ou seja, revelando as características de bondade e de graça de Davi. Chegamos ao terceiro subtópico que fala alcançado pela graça. Alguém que era esquecido como Mefibosete, que estava em Lodebar, foi chamado para viver uma nova história. Este ato de bondade, ele revela e desperta também a misericórdia que Davi teve por Mefibosete, mas também a misericórdia que Cristo teve de nós. Pois bem, concluímos esse primeiro ato de bondade de Davi e chegamos ao segundo tópico, que fala sobre a maldade para com Urias. Para isso é necessário entender que Davi estava no palácio e através de sua janela ele olha e vê Betseba se banhando. Uma janela aberta e um terraço. Mais do que isso, além de se deitar com Betseba, ele também é o impulsionador para a morte de Urias. Ou seja, dois atos de iniquidade que Davi comete. Maldade e bondade. A maldade para com Urias e a bondade para com Mefibosete contrasta na vida de um mesmo homem. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos nos seguem. Ou seja, Davi, próximo de Deus, ele cumpre atos de bondade. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3. Porém, ao nos afastarmos de Deus, o contrário também é percebido. Salmo 32, versículo 3 e versículo 4. Mas mais do que isso, nós aprendemos na aula passada que Davi, ele pediu misericórdia de Deus e ele foi alcançado pela graça do Senhor. Chegamos ao terceiro tópico que fala, alcançados pela graça, maravilhosa graça. O filho de Jonatas se considerava um cão morto, é isso mesmo. Foi isso que Mefibosete diz em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Porém, Davi o via como um príncipe. O Senhor abriu-nos o caminho que leva à salvação e assim somos achados, libertos e presenteados com uma vida plena diante de Deus. É isso que a graça faz. Assim como Mefibosete, que se achava um cão morto, ou seja, alguém sem esperança, ele recebeu uma nova esperança e uma nova vida de Davi. E nós também encontramos vida em Cristo pela sua maravilhosa graça. Quando chegamos ao segundo tópico, a mesa com Jesus, nós percebemos que uma das coisas que Davi dá a Mefibosete é o direito em estar na mesa com ele, na mesa do rei. Isso revela também Jesus. Ele nos concedeu acesso a ele, a participar de sua mesa e usufruir de sua presença. Um favor que nós não merecemos. Isso revela o desejo que Deus tem de nós termos comunhão com ele, uma vida de intimidade com Deus. Ou seja, a graça, ela nos concede perdão dos nossos pecados, mas também a oportunidade de estarmos próximos de Cristo, tendo comunhão com ele e adorando debaixo desta graça. A graça é concedida àqueles que aceitarem Jesus como Salvador de sua vida, demonstrando assim o amor de Jesus, a sua bondade e a sua misericórdia. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Assim como Davi manifestou a sua graça em um tempo, Jesus revela a sua graça a todas as gerações que decidirem aceitarem a Ele como Salvador e viver debaixo dessa graça poderosa. Deus abençoe você. Concluímos a aula de número 12. Se inscreva em nosso canal do YouTube, Base Jovem UFC. E semana que vem nós estamos aqui de novo. Deus te abençoe e até semana que vem.